Até aqui eu gastei um tempão mostrando para vocês que a arca pairando sobre as águas é um símbolo de Deus no céu e que o corvo, ele pode ser ali até representado como uma figura do próprio Satanás, né, da antiga serpente, que ela encontra um lugar para habitar nesse mundo que está morto espiritualmente por causa do pecado de Adão. Porém, que as pombas, elas representavam uma tentativa de Deus habitar no meio do seu povo. E quando a gente vê o primeiro voo da pomba, ele mostra também uma tentativa de Deus por meio da primeira aliança de habitar no meio do seu povo. Mas a gente vê que, devido à primeira aliança não ter o poder de gerar a vida, de gerar o novo nascimento, Deus não pôde permanecer para sempre no meio do seu povo. Por quê? Porque este era carnal, porque este continua numa condição de mortos espiritualmente. E lembra que Deus, ele é puro, ele é santo, assim como uma pomba. Ele não pode habitar sobre cadáveres. E por isso a glória de Deus se retira e Deus volta para os céus. Agora, eu quero falar para vocês sobre o segundo voo da pomba. E esse segundo voo da pomba, novamente, ele está ligado à tentativa de Deus de habitar de novo no meio do seu povo. Por quê? Lembra que o desejo de Noé, quando ele envia a pomba, era saber se as águas haviam minguado e se havia um lugar para ele habitar de novo na terra. Da mesma forma, isso está apontando tipologicamente para Deus procurando habitar no meio do seu povo. Então, olha só que interessante. Aonde que a gente vai ver o segundo voo da pomba? E aqui você vai ver que tem muita revelação. Nós vamos ver que a segunda pomba, quando ela sai para fazer a sua volta, né, o seu voo, você vê que essa pomba, ela volta com um galinho de oliveira sobre o seu bico, né? Olha só que interessante, a segunda pomba, ela vem com um galinho de oliveira, irmãos. E aqui nós temos muitas revelações. Vou perguntar para vocês, o que será que Deus estava querendo mostrar quando ele mostra esse ramo de oliveira? Ele estava querendo nos situar na linha do tempo que o segundo voo da pomba estava apontando para o ministério de Cristo, de Deus habitando no meio do seu povo. Lembra que o desejo de Noé, quando ele envia as pombas, é ver se as águas haviam minguado para ele habitar na terra? Então você vê que as pombas, elas representam o desejo de Deus de habitar no meio do seu povo. Nós vimos que o primeiro voo da pomba apontava para uma tentativa de Deus na primeira aliança de habitar no meio do seu povo, porém, nós vimos que foi uma tentativa que não deu certo, porque o homem ainda estava morto espiritualmente. Agora eu quero falar sobre o segundo voo da pomba e que está ligado a isso aqui, ó. Lembra que a pomba volta com um raminho de oliveira? Você já vai entender o que isso significa e como isso está ligado a Cristo. Quando Deus deixa essa pista, Deus ele deixa essa conexão é para que a gente conectasse agora com o Novo Testamento, porque você vai ver que Cristo está muito ligado à oliveira. Então, vamos ler alguns textos só para você entender. Assim como eu li lá em Moisés, Deus pedindo para que fizesse um tabernáculo para que Deus habitasse no meio dos homens. Eu quero ler agora sobre Cristo e você vai ver que é o mesmo padrão sendo apresentado. Vamos lá. Quando nós lemos acerca de Cristo, lembra que a palavra Cristo ou Messias quer dizer ungido do Senhor. E olha que interessante, da onde que vinha o óleo para fazer unção? Não era da oliveira? Está entendendo? Então olha só, a primeira conexão que a gente vê é que Cristo, quando ele é chamado de ungido, está ligando a oliveira, que era da onde saía o óleo da unção. Tá? Então, você já começa a ver que essa segunda pomba, que ela vai voar com um raminho de oliveira sobre o seu bico, está apontando para Cristo. É a primeira revelação, a primeira conexão. Mas você vai ver que isso fica muito claro ao decorrer de toda a Escritura. Então, eu quero começar lendo alguns textos só para a gente dar base. Olha só qual é a primeira revelação. Quando nós lemos o Evangelho de João, é dito assim, ó, e o Verbo se fez carne, e ele habitou entre nós. A palavra habitou ali é tabernaculou.
Lembra? Deus pede para Moisés, faça um tabernáculo, um santuário para que eu habite no meio de vocês. Agora a Bíblia está dizendo, Jesus, ele habitou, ele tabernaculou entre nós. E nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha que interessante, quando a gente continua lendo em Mateus, qual é o nome pelo qual Cristo, o nosso Yeshua, o nosso Jesus, ele seria conhecido entre os homens? Olha o que é dito. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Perceberam que Cristo, quando ele se faz carne e ele tabernaculou entre nós, ele veio para tabernacular, ele seria chamado de Deus conosco, Deus habitando entre os homens? Aqui você vê o segundo voo da pomba. Deus, de novo, ele vai sair dos céus, da sua habitação, para procurar habitar entre os homens. Olha só que interessante, irmãos. Só que olha só, gravem tudo que eu vou mostrar para vocês, porque aqui tem revelações também. Infelizmente, essa pomba também volta para o céu. Tá? Então, para quem acha que tá tudo legal, eu vou dizer, tem muita revelação maravilhosa, mas ainda assim a gente tem algumas coisas para a gente analisar com calma, tá? Então vamos lá. Olha o que é dito ainda no Evangelho de João, capítulo 2. E responderam, pois, os judeus, e disseram-lhe, que sinal nos mostras para que fazes isso? E Jesus respondeu e disse-lhes, derribai esse templo, e em 3 dias eu o levantarei. Olha só o que Jesus está dizendo, preste atenção. Disseram, pois, os judeus, em 42 anos foi edificado este templo e tu levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. E quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto e creram nas Escrituras e na palavra que Jesus tinha dito. Olha só que interessante. O que está sendo mostrado aqui? Que o desejo de Deus sempre foi de habitar, de tabernacular no meio do seu povo. Deus entre os homens. Quando a gente olha para Cristo, ele se fazendo carne e habitando entre nós, nós vemos a construção de um tabernáculo. Mas não de um templo físico, como era o templo do Velho Testamento. Mas agora o seu próprio corpo era a realidade que estava tipificado naquele modelo dado a Moisés. Então veja que assim como o modelo dado a Moisés era tripartido, você vê que o homem também ele é um modelo de um tabernáculo. Nós somos feitos de espírito, alma e corpo, nós somos um modelo tricotômico, tripartido, né? Então você vê que Jesus estava dizendo assim, ó, que ele se fez carne, ele tabernaculou, ele habitou entre nós e Cristo agora é um modelo do tabernáculo de Deus entre os homens. Só que olha que interessante. Quando Jesus ele habita entre nós, o verbo se fez carne e habitou entre nós, você vê que aqui nós temos algumas figuras. Por quê? Quando Jesus aparece lá no Rio Jordão para ser batizado por João Batista, e João Batista diz, ó, lá vem o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo, você vê que Jesus estava sendo batizado nas águas, o Filho ali nas águas, você vê que os céus se abrem, e lá nós vemos uma pomba descendo. E você vê que ali é falado, é chamada aquela pomba de o Espírito de Deus. Olha que interessante. O Espírito de Deus descendo sobre Cristo em forma corpórea de pomba. Lembrem que o Espírito de Deus ele não é uma pomba, tá? Não é uma pombinha, não é um foguinho, não é um óleozinho. Não. Isso são figuras de linguagem para apresentar características do Espírito Santo. Então, a Bíblia mostra agora o Espírito descendo sobre Cristo em forma corpórea de pomba. E aqui nós temos uma figura, né? O Filho na água, o Espírito descendo sobre Jesus em forma corpórea de pomba. E nos céus, a Bíblia diz assim que o próprio Deus está falando, uma voz dos céus dizendo, este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. É como se nós víssemos aqui uma figura de Noé lá em cima da arca, enviando a sua pomba para achar um lugar onde pudesse repousar, o segundo voo da pomba. E você vê que essa pomba agora, ela vai achar um lugar onde por um breve tempo ela
podia repousar, que é em uma oliveira. Olha que interessante, irmãos. Por um breve tempo, nós vemos que a pomba achou aonde repousar, em uma árvore de oliveira. Então, se no primeiro voo só havia cadáveres e ela não pôde repousar e ela voltou para a arca, agora no segundo voo ela vai achar uma oliveira aonde por um breve período de tempo ela pôde repousar. Então é como se a gente olhasse para o Espírito de Deus e vendo que ele, quando ele vem fazer o segundo voo, ele encontra um tabernáculo onde ele podia estar, que era Cristo, o Filho. E essa pomba repousa sobre esse tabernáculo. Agora, a pergunta é, como Cristo está associado à oliveira? E fica comigo que eu quero mostrar para vocês isso agora. Em primeiro lugar, a gente vai ver que muitos relatos bíblicos é que Jesus, quando ele subia para Jerusalém, ele tinha um local que ele costumava ir, costumava frequentar. Quando você vê Lucas, a Bíblia diz assim que Jesus foi para o Getsêmani, né, o Jardim das Oliveiras, aonde ele costumava ir. Por isso que a Bíblia diz que Judas sabia onde ele estava, porque não era um lugar que eles foram pela primeira vez. Era um lugar onde eles costumavam ir, Jardim das Oliveiras. Olha que interessante. Quando a gente olha para o discurso escatológico de Jesus, onde Jesus está falando sobre a sua vinda, o que a gente vê? Jesus estava ali de frente para o templo no Monte das Oliveiras. Quando você continua lendo, né, Jesus agora no Monte das Oliveiras, você vai ver que quando Jesus, alguns dias depois, ele é preso, você vê que Jesus estava orando aonde? No Monte das Oliveiras, o jardim da prensa de azeite. Inclusive, eu já falei aqui para vocês, né? Por que Jesus é chamado de ungido de Deus? A palavra unção vinha da azeitona que era tirado da oliveira, né, onde você prensava ela e saía o azeite com o qual era feito a unção. Você vê que Jesus aqui estava sendo prensado no Jardim das Oliveiras, né? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque você vai ver que existe uma grande conexão entre Cristo, o tabernáculo de Deus entre os homens, né? O verbo tabernaculando entre nós, o Emanuel, Deus habitando entre nós, Deus conosco. Jesus, agora uma figura de um tabernáculo vivo. Né? Lembra que Moisés fez um tabernáculo para Deus habitar, agora Cristo vai dizer: destruam esse tabernáculo, esse templo, em 3 dias eu reconstruirei. Jesus estava dizendo, eu sou o tabernáculo agora para que o Pai habite. Tá? E, de fato, quando a pomba desce sobre Jesus lá no batismo, você vê que ela estava descendo sobre o verdadeiro tabernáculo e ela achou um lugar para pousar. Não sobre a terra ainda, mas sobre aquela árvore de oliveira que era Cristo. Cristo era aquela oliveira. Então, de certa forma, você vê, a pomba ainda não achou um lugar fixo sobre a terra, mas quando as águas estavam minguando, a pomba achou um lugar sobre uma oliveira para pousar. E essa oliveira era Cristo. Entenderam? Nesse segundo voo da pomba, percebam que as águas ainda não haviam minguado plenamente. Percebam que ainda havia água, ainda havia cadáveres, mas de certa forma a Bíblia dá a entender que a pomba já havia achado um local para pousar, que era a oliveira, que era Cristo. Inclusive, aqui eu quero fazer uma propaganda. Eu quero dizer para vocês que em breve a gente vai estar viajando para Israel, aonde a gente vai ir para o Jardim das Oliveiras, né? O Getsêmani, o Monte das Oliveiras. Lá você vai ter a oportunidade de conhecer a tão famosa prensa de azeite e muitas coisas que estão reservadas. E eu quero te convidar para viajar comigo nessa caravana Graça e Conhecimento. Se você quiser saber mais, é só você clicar neste link aqui, ó. Se você tiver acesso ao PDF, clica no link, ou se não, olha na descrição que eu vou deixar aqui embaixo também o link para você ter mais informações, tá bom? Porém, eu quero que vocês percebam uma coisa. Quando a gente olha para a primeira vinda de Cristo, Cristo é o tabernáculo de Deus entre os homens. Então, Cristo estava tabernaculando entre os homens.
Cristo, ele habitou, ele tabernaculou entre nós, Deus habitando entre o seu povo. Lembra o Emanuel, Deus conosco? Então, nós vemos que quando Cristo vem, nós vemos uma pomba descendo sobre Cristo no batismo, isso aponta para o segundo voo da pomba, mas nós vemos que, da mesma forma como a pomba voltou para o céu, nós vemos que Cristo também voltou. Como assim? Você vai ver que Cristo, ele veio, habitou entre os seus, mas os seus não o reconheceram. Pelo contrário, o crucificaram, o mataram, né? Destruíram aquele templo. Mas Cristo ressuscita. E quando Cristo ressuscita, ele anda por 40 dias no meio do seu povo e ele ascende ao céu. A gente vai ter aqui uma revelação para falar dos 40 dias que Cristo esteve com o seu povo e como isso está ligado à segunda vinda também. Mas isso mais futuramente, no terceiro módulo, tá? Quando Cristo ele ascende ao céu em uma nuvem, depois de 40 dias após a ressurreição e ter andado com os seus, esse ascender a nuvem e voltar ao céu, assentar-se à destra de Deus, isso é uma figura que aponta para a pomba que havia saído da arca, havia, de certa forma, vamos dizer assim, pousado sobre uma oliveira, mas agora está voltando de volta para a arca. O segundo voo da pomba. Porque, infelizmente, as águas ainda não haviam baixado, ainda havia cadáveres, ainda havia entulhos, ainda havia impureza e Deus, infelizmente, ainda não pôde permanecer da forma como é o desejo do Senhor, de vir e estabelecer um reino eterno. Por isso, nós vemos agora essa pomba voltando para a arca, porém essa pomba, ela está levando junto consigo, aqui ó, um galinho da oliveira, onde ela pôde por um breve momento repousar. Noé entende que por meio daquele galinho de oliveira, ele entende que o cenário das águas estavam mudando e que em breve haveria um lugar para repousar. Olha que interessante, irmãos, porque aqui tem revelação e eu quero falar dessas revelações agora para vocês. A pergunta que eu quero fazer para vocês é: quem era essa oliveira aonde a pomba encontrou onde pousar? A oliveira é Cristo. A oliveira, irmãos, é Cristo. E eu já vou ler um texto onde eu quero mostrar isso para vocês. A oliveira e a raiz da oliveira é Cristo. Só que é interessante porque a oliveira é um símbolo que aponta para os descendentes de Abraão. Isso mesmo. Quando você olha para a oliveira, você vai ver que essa planta como um todo, onde você tem a raiz, você tem o caule, você tem os ramos, você tem a folhagem, você tem o fruto da oliveira, né? Você vê que a oliveira, ela está apontando como um todo para os descendentes de Abraão. E olha só que interessante. Quando a gente olha para aquela pomba que sai da arca e repousa sobre a oliveira, você vê que aqui nós estamos apontando para a presença de Deus, encontrando um lugar onde ela podia habitar, que era Cristo, enquanto Cristo tabernaculou entre nós, enquanto Cristo esteve por um breve tempo entre os homens. Porém, quando Cristo ascende ao céu, você vê que a pomba ela leva consigo uma oliveira, ele está mostrando, olha, o cenário está mudando, em breve a gente vai poder habitar nesse lugar. E aqui eu tenho uma revelação que eu acho muito legal. Porque muitas pessoas, principalmente no meio pentecostal, e lembrando que eu sou de um meio pentecostal, então não é uma crítica, né? Geralmente no meio pentecostal as pessoas pregam e dizem que o terceiro voo da pomba está ligado a quando Cristo sobe ao céu e ele envia o Espírito Santo para habitar entre nós. Certo? Mas não, eu vou mostrar para vocês como quando o Espírito Santo desce, isso ainda faz parte do segundo voo da pomba, porque ainda está falando da oliveira e que por meio de Cristo o Espírito Santo pôde habitar em nós. Está falando da oliveira, vou mostrar isso daqui a pouquinho para vocês, já vou explicar. Então olha só que interessante, eu quero ler um texto que está lá em Romanos, onde eu vou, de certa forma, mostrar um pouquinho para vocês. Algumas coisas eu vou falar só por cima, porque fazem parte de um outro assunto que a gente vai abordar futuramente aqui. Mas eu quero ler uma porção de Romanos que está ligado ao segundo voo da pomba e ao raminho de oliveira. E aí você vai entender um pouquinho melhor essa revelação. Vamos ler junto Romanos 11, verso 16 em diante.
E se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também é. Romanos é um livro que você precisa entender ele todo. Paulo está falando de judeus e gentios, e Paulo estava falando sobre as obras da lei e sobre as obras do Espírito, né? A fé em Cristo e muitas coisas ligadas a Cristo, a lei de Cristo, as obras da lei e a lei de Cristo. Então, Romanos é um livro muito profundo e que se você não lê ele como um todo, você vai perder muita revelação. E nesse contexto, Paulo está escrevendo aos Romanos e ele está falando sobre judeus e gentios, sobre o mistério de Cristo e como Deus ele tem um único povo que é formado tanto por judeus como por gentios. Romanos, ele é uma carta que eu diria assim, ele está completamente conectado com o livro de Gálatas. Também tem conexões com Efésios, com Colossenses e com o livro de Hebreus. Mas Romanos é um livro completamente conectado com Gálatas, onde está sendo tratado o mistério de Cristo e onde está sendo mostrado que Deus tem um povo formado por judeus e gentios. Inclusive, a gente vai ter aqui no curso Escatologia Revelada, em breve, um módulo falando sobre esse mistério de Cristo e você vai ver como ele é revelador. Quando a gente lê essa primeira porção do verso 16, que diz que se a massa que é oferecida diante do Senhor como primeiros frutos, ela é santa, todo o restante da massa é santa, isso está ligado às festas. Mais especificamente, a festa das primícias, aonde se apresentavam os primeiros frutos, aonde o sacerdote oferecia diante do Senhor, ele movia diante do Senhor os primeiros frutos, e por meio daquele movimento, daquela apresentação dos primeiros frutos, toda a plantação era abençoada. Então, quando Cristo ressuscita, Paulo vai dizer que ele é a primícia dos que dormem, os primeiros frutos, e por meio de Cristo, todo o restante da plantação agora, que vem de Cristo, que é a semente que caiu no solo, que morreu para que a gente pudesse frutificar, toda a plantação é. Se a massa, se os primeiros frutos são santos, todo o restante é também. Só que nesse contexto de falar de Cristo, que é os primeiros frutos, e o restante da massa também é, que Paulo está conectando com as festas e com a ressurreição de Cristo ao terceiro dia, você vê que Paulo agora vai mudar a figura, mas o contexto é o mesmo. Ele vai dizer assim, ó, que se a raiz é santa, a raiz, ele está usando uma planta, tá? Que daqui a pouco a gente vai ver que planta é. Se ele diz, se a raiz é santa, ele diz, os ramos também são. Aqui, ó, os ramos também são. Então você percebe que Paulo está dizendo, da mesma forma como Cristo é a primícia dos que dormem, o primeiro que ressuscitou, ele sendo santo, todo o resto é santificado, Paulo vai dizer que Jesus também é considerado como a raiz de uma oliveira. E se a raiz é santa, a raiz da planta é santa, os ramos que estiverem nessa oliveira também serão santos. Então, nós começamos a ver que a oliveira, ela é uma figura de Cristo, mas não só de Cristo, porque a oliveira é uma figura daqueles que estão em Cristo também. Entenderam? Então, quando a gente olha para aquela pombinha e ela vem e ela encontra um lugar para repousar no seu primeiro voo e ela tem um ramo de oliveira, veja que isso aponta para Cristo, que é a raiz, mas aponta para os seus ramos. Então, quando a gente olha para a descida do Espírito Santo no Pentecoste, você vê que isso ainda faz parte, aqui, ó, da oliveira. Ainda faz parte do segundo voo. Por quê? Porque está mostrando que o Espírito Santo, por meio de Cristo, achou aonde repousar. Na terra ainda existe impiedade, ainda existe cadáver boiando, ainda existe impurezas, entulhos, a água está baixando, né? Mas já estão começando a aparecer os primeiros cumes dos montes, as primeiras árvores, as primeiras, vamos dizer assim, oliveira. E agora você vê que essa pomba, no segundo voo, quando ela encontra um lugar para repousar, está mostrando, ela encontrou Cristo, um lugar para habitar. E não só em Cristo, mas naqueles que são enxertados em Cristo, naqueles que estão em Cristo. O Espírito Santo encontrou um lugar para repousar. Então, vamos continuar lendo esse texto de Romanos que eu quero mostrar para vocês. Quem são os ramos que estão em Cristo? E aqui tem um mistério que a gente vai explorar melhor numa próxima aula.
Se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre outros e agora é participante da seiva que vem da raiz da oliveira, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então, você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à sua incredulidade e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural, sobrenatural, foi enxertada numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais na sua própria oliveira? Eu vou explicar para vocês um pouquinho melhor o que representa esse texto. Paulo, ele está dizendo que Cristo, ele é a raiz da oliveira, que Cristo, ele é esse tronco principal. E Cristo, ele é chamado de a oliveira. E o interessante é que Cristo, quando ele é chamado de oliveira, você vê que essa oliveira também é uma figura que aponta para o povo de Israel, a descendência de Abraão, como eu já falei para vocês. Irmãos, eu quero explicar um pouquinho para vocês agora essa questão da oliveira. Quando a gente olha para o contexto de Romanos, Paulo está dizendo que Cristo, ele é a raiz da oliveira. Então, quando você olha para a planta, Cristo é a raiz dessa oliveira. Porém, você precisa entender que Paulo não tirou essa revelação do nada. Quando Paulo fala da oliveira, ele está falando da descendência de Abraão. Ele está falando das 2 casas de Israel. Paulo está falando sobre as 12 tribos. E isso você vai entender quando a gente abordar uma aula sobre o mistério de Cristo, que a gente vai ter um módulo aqui no curso Escatologia Revelada muito em breve. Quando você lê no Velho Testamento, você vai ver que a Bíblia vai falar que Israel foi dividido em 2 partes, o reino do norte, o reino do sul. Né? E você vai ver que essas 2 casas de Israel, que ficou 10 tribos de um lado, 2 do outro, essas 2 casas, elas vão ser tipificadas em 2 oliveiras. Mas o que é interessante, irmãos, que a Bíblia vai dizer que o reino do norte, que foi espalhado entre as nações, esse reino do norte, ele vai se tornar uma oliveira brava. Olha que interessante, irmãos. Você acha que Paulo está tirando a oliveira brava aqui da onde? Paulo está dizendo, o reino do norte, que foi espalhado pelas nações, ele agora vai ser transformado em uma oliveira brava. Ele vai se tornar uma oliveira não cultivável. Porém, quando vem Cristo agora, Cristo, ele não vem das 10 tribos, né, que era chamado de Efraim, de Israel, de Reino do Norte. Cristo, ele não vem das 10 tribos. Cristo vem das 2 tribos, mais especificamente do Reino do Sul ou da casa de Judá. Então, quando Paulo diz que Cristo é a oliveira, ele está falando Cristo, ele veio de uma das 2 oliveiras que a gente tem no Velho Testamento. Não de Efraim, mas ele vem de Judá. E Cristo, ele é considerado uma planta de oliveira porque ele veio de Judá, dos descendentes de Abraão. Enquanto esta oliveira brava, ela vai ficar aqui agora de ladinho, por quê? Porque Efraim foi semeado entre as nações. Você vê que agora Cristo, ele vem de uma das oliveiras. Entenderam? Que é a casa de Judá. Só que o que Paulo está revelando para nós por um mistério aqui que é tremendo demais, irmãos. E isso tem a ver com o voo das 3 pombas. A casa de Efraim, que foi semeada entre as nações, vai ser chamada de gentios. Lembra que de Israel, das 10 tribos, vem também os samaritanos, e os judeus não se davam com os samaritanos porque eles eram uma mistura com o povo gentil? Você vê que agora Paulo está dizendo assim, que muitos judeus aqui, por causa da incredulidade, eles estão sendo quebrados. Exatamente como eu vou fazer, Eles estão sendo quebrados. Por quê?
por causa da incredulidade, estão sendo tirados da oliveira. Mas, da mesma sorte como eles estão sendo tirados da oliveira, a Bíblia está mostrando para nós que Deus ele está pegando daqui, ó, da oliveira brava, que eram aqueles que foram semeados entre as nações, que eram considerados gentios. Deus está tirando da oliveira brava e está enxertando numa oliveira que é cultivável. Entenderam? Então, quando a Bíblia fala de uma oliveira brava, a gente acha que isso surgiu do nada, mas não. Deus estava apontando a oliveira brava lá para o Velho Testamento, para os profetas. Por isso que eu digo, você precisa conhecer a lei, os salmos, os profetas para entender o contexto do Novo Testamento. Deus estava falando que Deus pegaria aqueles que foram semeados entre as nações, aqueles que outrora eram chamados como gentios, eles seriam enxertados agora na oliveira boa. Percebam que oliveira brava, oliveira não mais cultivável, eram as 10 tribos, eram aqueles que foram chamados de gentios porque foram lançados entre as nações. Mas agora, quando Cristo vem, ele está dizendo, eu vou buscar as nações e eu vou enxertar e eles se tornarão participantes das promessas a Abraão e das promessas feitas a o Israel de Deus. Então Paulo está dizendo, se eles foram cortados por causa da incredulidade e você sendo uma oliveira brava foi enxertado na oliveira cultivável, ele diz, não se gloriem. Por quê? Porque o motivo deles serem cortados da oliveira, que era a casa de Judá, da onde veio Jesus veio da tribo de Judá, né, para que se cumprisse as promessas feitas a Davi, para que se cumprisse a bênção profética de Jacó sobre Judá. Você vê que aqui está a promessa, aqui está a oliveira cultivável, que veio dos judeus. Tá? A gente não pode anular as profecias, a gente precisa entender a revelação que está por trás. Ele está dizendo, nós sendo oliveiras bravas, nós sendo aqueles que estão tipificados nas nações, nos gentios, nós estamos sendo enxertados e se tornando participantes das promessas por meio de Cristo. E aqui se cumpre as bênçãos proferidas lá a Abraão. Lembra o que é dito? Em Abraão serão benditas todas as nações da terra, até mesmo os gentios que fazem parte das nações espalhadas pelo mundo, agora se tornam participantes da oliveira cultivável. Se tornam participantes por meio do descendente de Abraão, do descendente de Davi, né, daquele que veio dentre os judeus, mas que por meio da sua bênção espalhou ao mundo inteiro. Por isso, Paulo está dizendo, agora vocês se tornaram participantes, porque vocês foram enxertados, vocês se tornaram participantes da seiva que vem da raiz. Só que olha qual é o mistério. Veja que agora nós não temos mais duas árvores, como era lá no Velho Testamento, quando Israel foi dividido em dois. Não temos mais uma oliveira brava, que é chamada de oliveira não cultivável. Nós temos uma oliveira que é Cristo, que veio dos judeus, tá? E nós temos os galhos sendo implantados nesta oliveira. Então perceba que nesta oliveira nós temos aqui, ó, judeus, nós temos aqui, vamos dizer assim, ó, o galho, o judeu, e nós temos o gentil que foi enxertado. Percebeu que tem ramos naturais e o ramo que foi enxertado? O ramo natural que permanece aqui são os judeus que creem em Cristo. Aqueles que não creem, como eu mostrei para vocês, eles são quebrados e lançados fora. Mas quem crê permanece em Cristo. E nós, por meio da fé, somos enxertados. Mas o que é dito? A Bíblia diz, não te glorie, porque se você for incrédulo, você será cortado também. Veja que a Bíblia aqui, ela mostra uma coisa que as pessoas quando leem Romanos confundem e distorcem plenamente. Muitos vão usar o livro de Romanos para falar de predestinação e dizer que Deus tem vasos de honra, vasos de ira, e que Deus predestina uns para o céu, outros para o inferno. Vão usar o livro de Romanos para falar que uma vez salvo, sempre salvo, que a salvação não se perde. Mas o que Paulo está ensinando aqui é completamente oposto. Ele está dizendo, nós fomos salvos pela fé, enxertado na oliveira. Mas se você se tornar incrédulo, você também pode ser quebrado.
Veja que uma vez sendo enxertado pela fé, você ainda pode ser tirado pela incredulidade. Então o texto de Romanos, ele está dizendo que você foi enxertado, mas que você tem que abrir o olho porque você pode ser tirado, ou seja, isso fala de perca de salvação. Não existe na Bíblia essa doutrina de uma vez salvo, sempre salvo. Não. Paulo está dizendo, você foi enxertado, mas você tem que tomar cuidado porque você pode ser tirado se você se tornar incrédulo. Da mesma sorte, ele está dizendo, muitos judeus, por causa da incredulidade, foram cortados, mas eles sendo a oliveira, parte da oliveira cultivável, se eles crerem, eles serão enxertados. E juntos, veja que a Bíblia não está falando de dois povos, não está fazendo dicotomia de povos, não está dizendo que Deus tem dois povos, que Deus trabalha com um agora, vai arrebatar e vai depois trabalhar com outro. Não, Deus está falando de um único povo, uma única oliveira, e ele está dizendo que nós fomos enxertados, tá? Mas ainda tem ramos aqui que fazem parte da mesma planta. Uma planta formada por galhos de judeus e gentios em um corpo que é Cristo. Esse é o mistério anunciado por Paulo em Gálatas, em Efésios, em Colossenses, aqui em Romanos e em toda a Bíblia. O evangelho que Paulo está pregando aos gentios é esse, que agora nós somos um em Cristo, que Cristo estava unindo os dois em um só, judeus e gentios, oliveira cultivável e oliveira brava, agora participantes de uma mesma raiz, participantes de uma mesma seiva que é Cristo. Perceberam o mistério de Cristo aqui? E que todo judeu, quando se converte a Cristo, ele já era participante desta oliveira, mas havia sido tirado, ele será enxertado novamente. Assim como nós fomos enxertados sobrenaturalmente, irmãos, o judeu também será enxertado de volta. Por quê? Porque ele faz parte desta oliveira que é Cristo. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que quando você olha para Noé e você vê aquela pombinha vindo com um raminho de oliveira sobre o seu bico, o que esse raminho de oliveira estava mostrando? Que no segundo voo da pomba, quando ela desce para habitar, a terra ainda não estava pronta. Inclusive, hoje a terra ainda não está pronta, porque ainda existe pecado, ainda existe as obras da carne, existe muita maldade, existe muita corrupção. Satanás ainda reina sobre esse mundo, né? O corvo ainda está se alimentando de muitos cadáveres mortos. A gente vê que hoje a terra ainda não está boa, mas você vê que as águas estão minguando, está começando a aparecer os primeiros cumes do monte, você já consegue ver a oliveira presente, e você vê que a pomba, embora não achou um lugar para pousar na terra, mas ela achou uma oliveira, que é Cristo, e por meio de Cristo ela achou os seus galhos, os seus ramos. E você vê que hoje o Espírito Santo repousa onde? Nos ramos de oliveira, né? Que somos nós, tá? Formado tanto por judeus e como por gentios que estão na oliveira que é Cristo. Veja que qualquer judeu que não está em Cristo é como um ramo cortado, tá bom? Você vê que Paulo está mostrando, o Espírito Santo está sobre todos aqueles que estão em Cristo. Tanto judeu que está em Cristo, como também gentios que se tornaram participantes da seiva em Cristo. Mas olha só que interessante, irmãos. Hoje a gente está vivendo um ministério diferente da primeira aliança, como eu expliquei no vídeo passado. No mistério da primeira aliança, eu disse para vocês que a lei era boa, mas ela não tinha o poder de gerar a vida. Por isso que a gente vê que o primeiro voo da pomba está ligado a cadáveres boiando sobre a água e ela não pôde ficar, ela voltou. Porém, na segunda aliança, você vai ver que Jesus fala a Nicodemos que necessário vos é nascer de novo. Aí ele diz, aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Então perceba que agora debaixo da nova aliança, e é isso que Paulo está tratando em Gálatas, Efésios, Colossenses, Romanos, Hebreus, você vai ver que é falado sobre um novo nascimento, onde aquilo que a lei não podia fazer, você vê que na graça a gente tem. A graça não é a ausência da lei, pelo contrário, a graça tem leis até superiores, mas a diferença da graça é que na graça nos dá subsídio, porque ela gera um novo nascimento. Entende? Nós nascemos de novo. Assim como lá na arca, no primeiro voo só tinha cadáver, no segundo voo
a pomba já achou uma espécie de vida, que é uma oliveira brotando, você vê que hoje, por meio do novo nascimento, nós somos como oliveiras brotando para o Senhor, que é onde essa pomba encontra lugar para repousar sobre oliveiras. Tá? Que agora recebem vida por causa da raiz, né, da seiva e da raiz que é Cristo. O segundo voo da pomba, ele representa a segunda aliança, agora onde somos gerados de novo quando somos inseridos em Cristo, tá? Somos gerados novamente, nós temos a vida e agora Cristo pode, o Espírito de Deus pode repousar em nós, não sobre esse mundo ainda, porque o mundo ainda está nesse dilúvio, mas sobre nós que estamos inseridos na oliveira, a pomba pode repousar. Entenderam? Então, basicamente, nós temos essa figura sendo revelado. Na primeira aliança, ela era santa, a aliança, mas o seu resultado não era bom porque ela não podia gerar vida. Na segunda aliança, que fala do segundo voo da pomba, agora nós temos um mistério por trás dessa segunda aliança, porque ela gera novo nascimento. Nessa aliança, nós vemos que nos é dado o Espírito Santo, que nos ajuda a viver em vitória sobre o pecado. Por isso é chamado de graça, porque nós temos a graça que não havia sido manifesta plenamente ainda no Velho Testamento. Agora, se você entendeu tudo que eu falei até agora nessa aula, onde eu mostrei que o segundo voo da pomba ele está ligado à segunda aliança, com a vinda de Cristo, e não só com Cristo, que é a oliveira, mas também com os seus ramos, que é o corpo de Cristo, eu acredito que você vai gostar desse acréscimo que eu vou trazer agora para vocês, e que vai te ajudar a entender melhor tudo que eu falei até agora, porque você vai perceber, a partir de agora, quando é que realmente acaba o segundo voo da pomba, com uma clareza maior. Então, eu vou deixar aqui de lado e eu vou te pedir, acompanha comigo o próximo slide. Eu vou ler só umas porções, porque o texto que eu quero ler agora, ele está associado à subida do segundo voo da pomba e depois a volta do terceiro voo da pomba, que é permanente, tá bom? Então, vem comigo e vamos ler um trechinho fantástico e revelador. Eu quero ler com vocês agora o capítulo 60 de Isaías. Como é um texto longo, eu vou ler só algumas porções e depois vou deixar como tema de casa você ler todo o capítulo. Na minha Bíblia, o texto de rodapé, ele está falando ali, profecia sobre a Nova Jerusalém. Então, você sabe que Isaías 60, ele é uma profecia que está associada à Nova Jerusalém, lá em Apocalipse 21, que é o que a gente vai falar no terceiro vídeo, onde eu quero falar sobre o terceiro voo da pomba também. Então, olha o que é dito aqui em Isaías 60 e como esse texto, que ele tem uma conexão com a Nova Jerusalém, ele também está associado com o segundo voo da pomba. Olha que revelador, irmãos. Então, eu vou ler algumas porções desse texto. Versículo 1 diz assim, ó: levanta-te e resplandece. Aqui eu dei destaque nessas duas palavrinhas de cara, porque já é revelador. A palavra levanta-te, aqui, no hebraico, é a palavra que está sendo usada para falar de ressurreição. A palavra ressurreição no Velho Testamento ela não existe, então é essa palavra levantar, né, que é com. Então você vê, levanta-te. Veja que o texto sobre a Nova Jerusalém já começa falando de ressurreição dos mortos. Levanta-te e resplandece. Olha aqui a igreja, o corpo de Cristo recebendo um corpo glorificado, levantando dos mortos e resplandecendo. Então o texto continua dizendo: porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Olha a vinda do Senhor. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. Olha que muitas coisas que estão acontecendo na grande tribulação. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. Os gentios caminharão à tua luz e os reis no resplendor que te nasceu. Levanta em redor os seus olhos e vê, todos estes já se ajuntaram. E vem a ti, os teus filhos virão de longe, tá? E as tuas filhas serão criadas ao seu lado. Veja que aqui está falando do arrebatamento.
Lembra que Paulo vai usar muito a questão de Oséias e no Novo Testamento, nas suas epístolas, falando daqueles que estão longe e daqueles que estão perto? O próprio Daniel, quando ele faz a oração nas 70 semanas, e eu já tenho falado isso aqui no curso Escatologia Revelada, sobre a oração pelos de perto e pelos de longe, olha como está sendo falado aqui no texto da Nova Jerusalém sobre os filhos que estão sendo trazidos de longe para habitar na Nova Jerusalém. Isso tudo é um contexto de arrebatamento e de ressurreição. Levanta-te, resplandece, porque os teus filhos estão sendo trazidos de longe. E olha só, então, tem todo um texto aqui sendo descrito, uma linguagem profética, que a gente precisa atentar para os detalhes para compreender o que está sendo profetizado. Porém, eu vou ler apenas algumas porções. Olha o que diz aqui no versículo 7. Todas as ovelhas de Quebar se congregarão a ti, e os carneiros de Nebaiote te servirão, com agrado subirão ao seu altar, e eu glorificarei a casa da minha glória. Lembra que a glória da segunda casa será maior do que a primeira? Tá? Ou da última casa será maior do que a primeira? Tá aqui, ó, a glória da Nova Jerusalém. Quem são estes que vêm voando com as nuvens? E é essa porção que eu quero que você grave. Olha o verso 8. Quem são estes que vêm voando com as nuvens? Olha o arrebatamento, a igreja sendo levada nas nuvens. Como pombas nas suas janelas. Percebeu? A Bíblia está falando da Nova Jerusalém, dos filhos de Deus que estão se levantando, resplandecendo, sendo trazidos de longe para habitar nesta cidade onde a glória do Senhor está. E o texto está dizendo: quem são estes que vêm voando com as nuvens, como pombas nas suas janelas, ou dependendo da tradução vai dizer como pombas no seu pombal. Ele está falando assim, ó, quem são esses que como as pombas estão vindo para Nova Jerusalém? Percebeu que nós estamos falando aqui sobre os 3 voos da pomba? Eu falei que o primeiro voo estava associado à primeira aliança, e olha que interessante, a pomba não pôde permanecer porque havia morte no ministério da lei. Você vê que a pomba não pôde permanecer, ela voltou de bico vazio para a arca, que é uma representação do céu, onde Deus habita. Mas na sua primeira tentativa, Deus não teve êxito de achar um local para habitar, porque só havia morte. Agora, na segunda aliança, ou como a gente chama, na nova aliança, você vê que a terra ainda não está plenamente perfeita para que Deus habite aqui. Mas Deus encontra um lugar que é aquela oliveira, que é Cristo. E os seus ramos, que somos nós, tanto judeus que são partes da oliveira, como nós, gentios, que fomos enxertados em Cristo. Então, embora essa pomba no segundo voo, ela não possa ainda permanecer na terra, mas ela encontrou uma oliveira onde ela pudesse repousar, que fala de Cristo, mas fala também de nós. Quando é que esse segundo voo da pomba termina? Quando a pomba voltar para a arca, levando consigo os ramos. E quem são os ramos? Somos nós, entendeu? Tá pegando a revelação? Quando é que termina o segundo voo da pomba? Por isso que Isaías está profetizando agora o arrebatamento da igreja para subir até a Nova Jerusalém, que aqui, nesse contexto, ainda está nos ares. Então você vê que ele está profetizando, dizendo: levanta-te, ressurreição, resplandece, glorificação do corpo, os teus filhos virão de longe, arrebatamento. Aí ele vai dizer assim, ó, e quem são estes? Olha o profeta aqui anunciando, quem são estes que vêm voando com as nuvens como pombas, voltando para o seu pombal? Irmãos, quem são estes? Estes são os ramos de oliveira que estão no biquinho da pomba. Estes são aqueles aonde o Espírito Santo achou local para habitar, e que quando a igreja for arrebatada, eles subirão com o Espírito de Deus para a arca, ou
Como eu tenho dito, a arca é um símbolo da Nova Jerusalém. Subirão para a Nova Jerusalém. E olha só que interessante, esse é o segundo voo. No próximo vídeo ainda vou falar do terceiro voo, quando ela vem e não volta mais, quando ela desce permanentemente, inclusive a arca desce. Então, fica comigo. Eu vou ler só mais umas porções, mas o que eu queria mostrar para você era justamente esta porção, do versículo 8, aonde você vê uma associação com o arrebatamento, com a ressurreição, com a Nova Jerusalém, e tudo sendo conectado ao voo da pomba. Percebeu? Veja como a palavra de Deus é perfeita e como Deus deixou links de conexão em toda ela. Agora, olha só o que é dito aqui ainda sobre a Nova Jerusalém. Eu vou ler agora, mas eu quero que você grave isto para a próxima aula, que daí na próxima aula eu já não leio todos esses textos, a gente encurta um pouquinho mais a próxima aula. Então, o texto aqui ele diz assim, ó, quem são estes que vêm voando com as nuvens? Eu já falei disto lá no canal Graça e Conhecimento, numa série onde eu comecei a falar sobre Apocalipse versículo a versículo, e eu falei sobre Apocalipse 1, 7, e eu falo sobre a vinda de Cristo, onde todo olho verá, e eu citei esse texto de Isaías 60, mostrando que aqui, estes que vêm com as nuvens, é o que está lá em Apocalipse 1, 7. Eis que ele vem com as nuvens, todo olho verá. Fala do arrebatamento acontecendo na segunda vinda de Cristo sobre as nuvens. Então, ele diz, quem são estes que vêm como pombas ao seu pombal? Isso é um retorno da igreja que foi morada do Espírito Santo, onde o Espírito Santo achou local para repousar, que agora vão participar da ressurreição e do arrebatamento. Então, olha só o que esse texto de Isaías ele continua falando, só para dar mais alguns links para você conectar com a próxima aula que a gente vai ter daqui a pouquinho. Então ele diz assim, ó, certamente as ilhas me aguardarão, e primeiro os navios de Tarse para trazer os filhos de longe. Lembra que Tarsis era uma nação gentílica, e ele está dizendo, os navios de Tarsis estão trazendo os filhos de longe. Então aqui ele mudou a figura, já não é mais a pomba, agora é um navio, mas está trazendo os gentios, os filhos de longe. Ainda assim, a mensagem por trás é arrebatamento. Então, ele continua falando muitas coisas. Por exemplo, eu vou ler o versículo 11 só para você ver como o texto está conectando a Nova Jerusalém. Ele vai dizer, e as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão. Perceba que haverá dia e noite, haverá contagem de meses, haverá festas no milênio. Porém, ele vai dizer mais abaixo aqui, ó, também virão a ti, inclinando-se os filhos dos que te oprimiram. Prostrar-se-ão as plantas dos teus pés todos os que desprezaram, e clamar-te-ão a cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Olha que lindo esse texto, irmãos. Porque quando o texto aqui está dizendo assim, ó, que eles virão a ti, se inclinarão, os filhos que te oprimiram, isso me lembra muito da profecia que está lá aos que vencerem as 7 igrejas, onde fala da sinagoga de Satanás e diz assim, ó, eles reconhecerão, eles saberão que eu te amei. Tá vendo? Tá aqui, ó, tá aqui. O texto ainda continua, tô lendo só algumas porções aqui para trazer alguns acréscimos. O texto continua dizendo assim, ó, verso 17. Por cobre trarei ouro, por ferro trarei prata, por madeiro, bronze, por pedra, ferro. Ó, farei pacíficos os teus oficiais e justos os teus exatores. Aqui, pacíficos, a palavra é paz. E justo, a palavra é justo, né? Por que isso é importante? A gente às vezes não conecta, mas Deus está falando da ordem de Melquisedeque, rei de paz e de justiça. Lembra? Melquisedeque é rei de paz e de justiça. E os seus também serão de paz e de justiça, o sacerdócio de Melquisedeque. Quando a gente olha para o milênio, o que está sendo profetizado? Cristo, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e nós reinaremos e sacerdotaremos com ele. Na Nova Jerusalém é dito isso, que seremos reis e sacerdotes, segundo a ordem de Melquisedeque. Paz e justiça. Tá aqui, ó. Pacíficos e justos serão aqueles que estarão servindo na Nova Jerusalém, o sacerdócio de Melquisedeque.
E o texto ainda diz: nunca mais te servirá o sol de luz do dia, nem o seu resplendor a lua te iluminará. Isso é Nova Jerusalém. Por quê? Porque o texto diz: o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Lembra que lá em Apocalipse 21, na Nova Jerusalém, que a gente vai ler até talvez na próxima aula, é dito que não haverá necessidade de sol e lua dentro da Nova Jerusalém, porque o Senhor será a sua luz e o próprio Cordeiro será a sua lâmpada. Está aqui, ó. O texto está dizendo que do lado de fora as portas não se fecharão nem de dia e nem de noite, ou seja, do lado de fora ainda haverá dia e noite. Mas dentro, a Bíblia está dizendo que não haverá mais necessidade nem da luz do sol, nem da luz da lua, porque o Senhor será a sua luz perpétua dentro da Nova Jerusalém. E a glória de Deus estará ali. O mesmo que é dito lá em Apocalipse 21. O verso 20 ainda diz: nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor servirá a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão, e todos os do teu povo serão justos. Isso por quê? Porque aqueles que participaram da primeira ressurreição foram justificados em Cristo. Todos eles serão justos, tá? E ali não haverá necessidade de sol e lua, porque o Senhor é a sua glória, o Cordeiro é a sua lâmpada, e nós que somos servos do Cordeiro também resplandeceremos a glória do Senhor como as estrelas do firmamento. E olha o que é dito: eles serão renovos por mim plantados. Olha que interessante. Quer ver o renovo? A Bíblia diz que Cristo foi subindo como um renovo, uma raiz em terra seca, lá em Isaías 53. E nós fazemos parte desse renovo, que é Cristo. Tá aqui, ó, no bico da pomba. Entenderam? Então, a Bíblia diz: nós seremos como renovos plantados. Então, o que eu quis mostrar para vocês nesse texto foi justamente o verso 8, foi a ênfase. Mas eu li uma porção um pouco maior porque está conectado ao que a gente vai ver na próxima aula. O verso 8 em si, a ênfase é: quem são estes que a Bíblia está dizendo: levanta-te, resplandece, os seus filhos serão trazidos de longe? Quem são esses que vêm voando com as nuvens como pombas voltando para o seu pombal? Isso aqui está mostrando o fim do segundo voo da pomba, que embora ele não pôde permanecer na terra, mas ele achou aonde repousar, em uma oliveira que é Cristo, e nos seus ramos que somos nós. É aonde o Espírito Santo habita hoje, nesse segundo voo da pomba. Então, para finalizar essa aula, eu preparei um slide só para ilustrar, para ficar mais claro na mente. Quando a gente fala do segundo voo da pomba, nós podemos entender que esse segundo voo é a pomba voltando para a arca enquanto ela estava sobre as águas. Como eu coloquei aqui, ó, sobre as águas, nas alturas. Ou seja, a arca sobre as águas, lá nas alturas, acima do dilúvio, acima das águas, ela é uma figura da Nova Jerusalém que ainda está no céu. E você vê que está sendo mostrado aqui a pomba voltando para a arca, que é um símbolo da pomba voltando para o céu, onde Deus habita, onde está hoje a Nova Jerusalém, nos céus. Porém, muitas pessoas até talvez confundem, e é para isso que eu preparei também esse slide. Você vê que, da mesma forma como o primeiro voo estava tipificado na primeira aliança, naquela tentativa de Deus de habitar no meio do povo, de tabernacular no meio do seu povo, Deus habitando no meio do povo por meio do tabernáculo, depois do templo, até que, por fim, a glória de Deus se retira, como a gente já viu na primeira aula. Agora, na segunda aliança, nós vemos que Deus ele encontra um lugar. A terra ainda não está perfeita e propícia para Deus habitar para sempre, mas ele acha um lugar para habitar. A glória de Deus, quando ela vem tipificada nessa pomba, ela encontra um lugar para habitar, que é a oliveira, que é Cristo. E nos seus ramos, que somos nós, que fomos enxertados em Cristo. Por isso que você vê que quando a pombinha voltar, que isso é uma representação do próprio Espírito de Deus que está em nós, mas que ele também vai ascender ao céu, quando ela voltar,
Diferente do primeiro voo em que ela voltou de bico vazio, agora ela não vai voltar de bico vazio, ela vai subir levando os filhos de Deus, que somos nós. Por isso que a Bíblia está dizendo: quem são estes que vêm com as nuvens, como pombas voltando para o seu pombal, né? Ou voltando, voando para a sua janela. Entendeu? Quem são estes? Tá aqui, irmãos. Quando fala de janela, quem são esses que, como pombas, voltam para a sua janela? Você pode olhar lá para a Arca da Aliança, que ela tinha 3 andares e em cima ela tinha uma janela. Olha a pomba voltando para a sua janela. Quando você olha para a tradução que diz quem são esses que vêm voando sobre as nuvens como pombas para o seu pombal, é uma figura da própria Nova Jerusalém, que é o seu pombal, é uma figura de linguagem. Então, aonde que eu vejo esse segundo voo da pomba? Eu vejo que quando ela sai da arca, ela encontra um lugar que é uma oliveira para pousar. Essa oliveira era Cristo. Então eu botei aqui, ó, Cristo, ele é o cabeça de um corpo e ele é a oliveira. Ele é, quando você olha, a raiz e o tronco da onde flui a seiva, a vida, como a gente já leu em Romanos, como a gente leu em Jeremias. Cristo é a oliveira. Então, Cristo é o tabernáculo vivo entre os homens. O verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, o Emanuel, Deus conosco. Então você percebeu? É como se Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. Cristo é a oliveira, nós somos os ramos. Entendeu? Então, quando você olha, você vai perceber que da mesma forma como Cristo foi um lugar onde a Bíblia mostra que o Espírito de Deus ele pôde repousar quando Cristo se fez carne, agora você vê o Espírito Santo no dia de Pentecostes podendo repousar em nós, que somos uma extensão do corpo de Cristo aqui na Terra. Aqui é que chega a revelação dessa aula. Muitos acreditam que o segundo voo da pomba, ele encerrou quando Cristo ascende ao céu. Mas não, você vai ver que Cristo é o cabeça. O voo só termina quando o corpo todo subir, que é a igreja. Cristo, ele é a raiz. Você vê que o voo, ele termina com a pomba voltando com os ramos, que somos nós. Então, por isso que eu gosto de dizer que quando a gente olha para o segundo voo da pomba, ele está tipificado na obra da segunda aliança, quando no final você vê a igreja subindo ao céu. Quando a igreja subir, é o Espírito Santo levando a igreja para se encontrar com o Senhor nas nuvens. É aquela pomba que é tipificada no Espírito Santo voltando com os ramos de oliveiras que somos nós, que é apresentado tanto como judeus, que são os ramos naturais, como gentios que creram em Cristo e, sendo uma oliveira brava, foram enxertados em Cristo e fazem parte da oliveira verdadeira, né? Então, o segundo voo da pomba ele vai terminar exatamente quando a igreja for levada aos céus, quando a pomba voltar com o raminho para a arca, que é um símbolo da Nova Jerusalém. Então, basicamente, aqui eu encerro essa segunda aula, que foi um pouquinho mais longa, e eu quero que você grave essa figura. Porque da mesma forma como no final nós estamos vendo agora a igreja subindo como esses ramos que estão sendo carregados no bico da pomba para subir até a arca, e esse é o segundo voo, na próxima aula eu quero falar sobre o terceiro voo da pomba, aonde a pomba, que continua sendo um símbolo da presença de Deus, vai descer para a terra, mas ela não volta mais. Por quê? Porque a própria arca também está descendo, tá? A arca também está descendo, entendeu? Então, se a pomba desce e a arca desce, o que a gente vai ter na próxima aula? A descida da Nova Jerusalém. Então, eu quero trazer isso para vocês também. Espero que você tenha gostado desses acréscimos e fica comigo porque tem muito mais.